Boa tarde, queridos alunos da Esteu Flu, Seminário Teológico Batista Norte Fluminense. Sou o professor Marcos e estou com vocês na disciplina de Educação Cristã. Hoje falaremos sobre as contribuições e desafios do período da patrística para a educação cristã. Né? A educação cristã no período patrístico, como a gente já falou na aula anterior, séculos II e ao V, né? Ele foi um campo fértil para o desenvolvimento da teologia e da prática da fé. Os pais da igreja, que eram figuras intelectuais e espirituais proeminentes, eles enfrentaram os desafios de consolidar o cristianismo em um mundo de muitas vezes, como disse, hostil e definir a sua identidade doutrinária. As suas contribuições para a educação cristã foram imensuráveis. Mas também eles enfrentaram alguns desafios que a gente vai destacar nesta aula. Então vamos lá. Falando sobre as contribuições dos primeiros pais da igreja para a educação cristã. Como dissemos, já dissemos, os pais da igreja, eles moldaram a educação cristã de maneira que ressoam até os dias de hoje. O desenvolvimento teológico das sistemáticas e doutrinárias se deram nesse período, né? Foi nesse período que muitas das doutrinas fundamentais do cristianismo foram formuladas, defendidas e sistematizadas. Pensadores como Orígenes, Agostinho de Hipona, Atanásio, os padres capadócios, né, como Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nisa, através dos seus escritos, né, e dos debates que promoveram, eles esclareceram alguns conceitos, como o conceito da Trindade, a natureza de Cristo, a doutrina do pecado, né, a martiologia, da salvação, a soteriologia. Isso forneceu um corpo robusto de ensino para ser transmitido aos crentes. Falando um pouco sobre Orígenes, que ele, ele era da escola de Alexandria, né? Orígenes de Alexandria. Ele foi um mestre profílico e um dos primeiros a tentar fazer uma sistematização da teologia cristã, né? Sua obra proeminente é a chamada de Primeiros Princípios, e é um exemplo, né, disso. Ele ensinou no seu texto a leitura alegórica e tipológica das escrituras, buscando sentidos mais profundos do que os literais. Como eu disse na aula anterior, a escola de Alexandria ela tinha um foco na interpretação alegórica, né? Já Agostinho de Hipona, né, teve uma influência, tem até os dias de hoje uma grande influência, uma influência gigantesca. Em sua obra sobre catequização dos indoutos, ele oferece ali um guia prático para poder instruir novos convertidos. A catequização, né? Instruindo novos convertidos, ele enfatiza a importância de contar a história bíblica de forma envolvente, né? De adaptar o ensino ao nível dos alunos, até porque quando a gente estudou lá em português, a gente falou sobre a importância de se manter uma comunicação efetiva, né? E para isso tem que conseguir conhecer o público ao qual se está se dirigindo e adaptar o método de transmissão daquele conteúdo, ou seja, a transmissão da palavra, né, das narrativas bíblicas à realidade daquele público-alvo. E Agostinho de Hipona fazia isso, né? Ele explicava de forma que o povo entendia. Ele também defendeu a importância da fé para a verdadeira compreensão. Suas, suas, é, suas confissões, né? Eu tenho esse livro, é excelente, vocês podem adquirir ele, As Confissões de Agostinho de Hipona. Em sua obra Confissões, eles são um exemplo de educação autobiográfica e teológica. Então vale a pena a aquisição, tá? Vai
uma dica para vocês, uma indicação minha. O período patrístico também ele aprimorou essa questão da catequese pré-batismal. A gente já disse isso também na aula anterior, que foi aprimorado o processo de catequese para os convertidos, para os novos convertidos, né? Além antes, né, do batismo, havia esse período que era um intensivão, né? Um intensivão de instrução, o catecumenato, né? Que podia durar até vários anos, que tinha por finalidade, né, preparar os candidatos, não apenas intelectualmente, mas também prepará-los na moral, né, moralmente, espiritualmente, para adesão à fé cristã, que para que eles, de fato, compreendessem os compromissos que eles estavam assumindo, né, no batismo, né, as implicações também de uma fé, né, de uma vida na fé cristã. E incluía nesse do catecumenato, né, incluía a exposição da doutrina, incluía o ensino da moral, da prática cristã, né, da oração, né, e a familiarização com os rituais da igreja. Valorizava-se as escrituras, né? E também a tradição, que os pais da igreja eles defenderam a autoridade da Bíblia e trabalharam a formação do cânon do Novo Testamento, a leitura e meditação da Bíblia, eles eram centrais para a vida e a educação cristã. E em face das acusações que recebiam, né, as perseguições, as acusações dos pagãos, a perseguição dos impérios, das heresias que permeavam até mesmo a igreja, os pais da igreja foram apologistas, incansáveis, né? Defensores da fé, como Justino Marte, que foi um dos primeiros apologistas. Ele buscou dialogar com a filosofia grega, argumentando que o cristianismo era a verdadeira filosofia, né? Filosofia cristã, e que o Logos divino se manifestou plenamente em Cristo, né? Se manifestou em Cristo. Seus escritos, os escritos de Justino Martin, eles serviam para educar tanto cristãos como não cristãos sobre a razoabilidade da fé. Outro que se destaca é Tertuliano. Embora mais combativo, né, sua defesa da fé visava instruir os governantes romanos sobre a inocência e a moralidade dos cristãos, desmistificando as calúnias que eram proferidas contra os cristãos. A liturgia da igreja primitiva naquele tempo não era meramente ritualística, mas profundamente pedagógica. Para aquele tempo era necessário isso, desenvolver desta forma, para que os cristãos, primeiros cristãos, tivessem solidificado, fundamentadas a fé deles, os sermões, as leituras das escrituras, as orações, os sacramentos ou ordenanças, né? Sacramentos para alguns, ordenanças para outros, no questão os batistas entendem como ordenanças, né? Eles ensinavam e reforçavam a fé de forma experiencial e comunitária. Então, era tudo de forma pedagógica, a metodologia era extremamente pedagógica, para que os cristãos dos primeiros séculos tivessem a sua fé fundamentada na palavra. Apesar dessas grandes contribuições, os desafios não deixaram de existir, né? A educação cristã do período patrístico enfrentou sérios desafios, como a perseguição, a ameaça constante, né, de perseguição, tornava a educação formal e aberta muitas vezes impossível até, né? O ensino precisava ser discreto, focado na resiliência da fé em face da morte. Ou seja, você pode morrer, mas persista, persevere até o fim. A catequese que era, em parte, um preparo para o martírio mesmo. E vários cristãos do primeiro século foram, de fato, martirizados. Isso faz parte da nossa defesa também. Como que alguém ia desejar morrer
por algo que sabidamente era uma mentira. Eles sabiam que era a verdade e morriam pela verdade. Que o que estava sendo pregado ali era a verdade. Ninguém vai querer morrer por algo que sabidamente é uma mentira. É uma farsa. Os primeiros cristãos viveram isso, né? Viveram a influência do gnosticismo, de outras heresias, a proliferação de doutrinas falsas que distorciam a natureza de Deus, de Cristo, da salvação. E isso tudo exigiu um esforço educacional gigante, intenso, para poder discernir a verdade do erro. E muitos escritos patrísticos são respostas diretas a essas heresias. Heresias essas que eram oriundas, muitas vezes, da relação da cultura helênica, né, e do paganismo. E havia ali, então, um debate constante, era como os cristãos deveriam, esse debate era sobre como os cristãos deveriam se relacionar com a rica, mas pagã, né, cultura greco-romana, que incluía a literatura, a filosofia, o sistema de ensino. Alguns, como Tertuliano, eram mais rigorosos. Eles questionavam a utilidade da filosofia pagã, né, para os cristãos. Ele dizia: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Outros, como Clemente e Orígenes, eles defendiam que a cultura, né, o Clemente e Orígenes, eles defendiam que a cultura e a razão, eles podiam ser usados a serviço da fé, como serva da teologia. Essa tensão, então, influenciou as abordagens educacionais. Então, havia diferentes interpretações das escrituras e as diversas abordagens teológicas, como as de Alexandria e de Antioquia, das duas escolas, elas representavam, então, um desafio à unidade da fé. Grande parte do trabalho dos pais da igreja foi nos concílios, né, de Nicéia, de Calcedônia. Os esforços foram para poder unificar a doutrina e estabelecer a ortodoxia, o que era essencial para a educação cristã, para uma educação cristã coerente. E após o período de Constantino, né, à frente do Império Romano, né, no início do século IV, e o Edito de Milão, a igreja então deixou de ser perseguida e se tornou a religião oficial do Império. Passou a perseguição. Agora ela é a religião oficial do Império. E isso vai trazer novos desafios educacionais, como catequizar grandes massas de cristãos nominais. Aqueles que são cristãos só porque o Império impõe. Que entravam na igreja por conveniência, para ganhar cargos. E como então manter o fervor e a profundidade da fé em meio a isso? Como manter o fervor e a profundidade da fé que caracterizava os primeiros crentes, se agora se tornou a religião do império, influenciada politicamente por ele? Em suma, os pais da igreja foram verdadeiros educadores e enfrentaram esses desafios. Não apenas como teólogos, mas como pastores, apologistas, que construíram os alicerces da educação cristã. Eles nos legaram um vasto tesouro de conhecimento e métodos que continuam até hoje a nos informar sobre nossa compreensão da fé e de como ela deve ser ensinada e vivida. Nas próximas aulas, na próxima aula, que é a aula anterior à avaliação, tá? A próxima aula é a aula que vai falar sobre a abordagem cristã da educação em alguns fundamentos teológicos. E nesta aula, também farei um resumo para podermos, na aula seguinte, fazermos a prova P1, prova 1, tá? De educação cristã. Fique com Deus. Até a próxima.